Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Cássia, eu sou médica veterinária, sou mestre em ciência animal e atualmente eu faço residência na UFMG em patologia animal. E hoje eu vim trazer esse assunto que, na minha opinião, eu considero bastante importante, principalmente quando a gente está falando de escrita acadêmica, que é o uso do Mendeley na escrita científica. O Mendeley, ele é um aplicativo que ele serve tanto para ser utilizado online, quanto também a gente consegue baixar no computador e utilizar os recursos dele. E eu vou explicar um pouquinho mais à frente como ele funciona, como é que ele pode facilitar a nossa vida de estudante, de pesquisador, de escritor científico, enfim. Deixa eu passar aqui. Então, o que é o Mendeley? O Mendeley, como eu já falei anteriormente, ele é um aplicativo e esse aplicativo ele tem as funções básicas de gerenciar as referências, ou seja, ele permite que a gente consiga armazenar, organizar, formatar as referências bibliográficas de uma forma eficiente e principalmente rápida. Ele também facilita que a gente consiga gerar automaticamente citações e bibliografias em diversos estilos de citação, ou seja, muitas das vezes, quando a gente está na academia, quando a gente está na faculdade, a gente é, digamos, ensinado a utilizar as regras da ABNT. Porém, tem algumas faculdades que, por exemplo, criam algumas variações da formatação da ABNT, ou seja, às vezes a gente tem aquela faculdade que tem a escrita com todos os nomes dos autores presentes ali nas referências bibliográficas, tem outros que pedem para abreviar e deixar só os três primeiros e os seguintes deixar etial, enfim. Da mesma forma que, quando a gente vai submeter algum trabalho, seja para uma revista científica, seja para um congresso, enfim, às vezes eles pedem uma formatação diferente. O Mendeley, como aplicativo, ele consegue perceber esse tipo de formatação e ele consegue modificar automaticamente, ou seja, eu estou fazendo esse trabalho e eu quero enviar para esse evento, mas esse evento tem essas normas X e depois eu falo assim, não, eu acho que não vai ser muito bem aceito nesse evento, então eu vou mandar para um outro que tem mais a ver com aquilo que eu estou escrevendo. Então, ele consegue modificar essas referências bibliográficas de forma automática quando a gente solicita que ele o faça. Uma outra coisa que ele permite também é realizar anotações e marcações, ou seja, é um aplicativo que ele também serve como leitor de PDFs, como se fosse um Adobe. A gente consegue abrir aquele arquivo, a gente consegue fazer citação, a gente consegue colocar comentários. Isso vai ser muito importante para uma variação que a gente consegue ter, que seria o estudo em grupos dentro desse aplicativo. Como eu já falei, o Mendeley, ele tem uma variedade em que a gente consegue compartilhar com outras pessoas aqueles arquivos que a gente está lendo. Ou seja, eu posso criar um grupo de pesquisa, com meus pesquisadores, com colaboradores, e enviar um link de convite, e eles vão poder ter acesso a todos aqueles arquivos, referências bibliográficas, enfim, que eu estou utilizando. E isso também facilita, por exemplo, fazer trabalhos em grupos, escrever um artigo em grupo, enfim. E nesse grupo de colaboração, a gente consegue também ter acesso às anotações das pessoas para aqueles arquivos compartilhados e também o que elas acharam importantes. Tem uma aba que eu vou mostrar mais à frente para vocês, que permite que façam anotações, comentários sobre aquele arquivo. Uma outra funcionalidade também do Mendeley é que ele permite que funcione basicamente como se fosse uma rede social. Da mesma forma que a gente consegue pesquisar artigos no Google Scholar, no Google normal, no PubMed, a gente também consegue pesquisar dentro da base da Elsevier, que seria a empresa que está por trás agora da Mendeley, e a gente consegue pesquisar também artigos publicados, enfim. E quando você cria a sua conta e você vincula a sua conta a determinada linha de pesquisa, eles começam a te recomendar diversos artigos que falem também sobre aquele tema, para que você tenha cada vez mais uma base de referências relevantes. De modo geral, a história do Mendeley ela é bastante recente.
Ela foi fundada mais ou menos em 2007, 2008. 2008 teve a primeira versão dela, digamos, disponibilizada para testes. Essa empresa ela foi criada por um grupo de doutorandos, que foi o Paul, o Vitor e o Jim. E eles eram acadêmicos, né, doutorandos, e eles criaram justamente para facilitar, a organização das referências, a padronização, enfim. No ano de 2009, essa startup ela conseguiu ter um financiamento de capital de risco de diversas empresas e isso facilitou a sua expansão. Em 2010, teve a maior difusão dessa empresa, do Menlo, e foi lançado uma variação chamada Institutional Edition, que seria uma edição institucional, que ela foi diretamente mais para universidades e a nível de pesquisa, não foi disponibilizada para todas as pessoas. E a partir de 2013, essa empresa ela foi comprada pela Elsevier, que é uma das maiores editoras de literatura científica e médica do mundo. E a partir disso, ela começou a ser mais difundida no ambiente tanto acadêmico quanto no ambiente pessoal também. É importante lembrar que a Elsevier ela é uma empresa privada e tem também alguns recursos do Mendeley que eles são privados, por exemplo, maior armazenamento, armazenamento em nuvem, etc. Porém, a versão gratuita, ela não perde, digamos, em nada para a versão paga. Claro, somente se a pessoa tiver realmente uma necessidade maior de armazenar aqueles arquivos. Como eu já falei para vocês, as funcionalidades básicas do Mendeley seriam essas. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre cada uma delas. Como eu já falei, uma das principais utilizações do Mendeley é o gerenciamento de referências. Eu, particularmente, uso bastante para isso, para esse fim específico. Ele possibilita que a gente consiga armazenar e organizar as referências bibliográficas, suporta a importação de PDFs e também a extração automática de dados. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre essa extração. E caso ela fale o que a gente pode fazer para, tipo, tentar consertar aquilo, porque já que a gente está trabalhando com um aplicativo que ele faz maior parte das coisas automaticamente, se alguma vez essa forma automática de importação ela falhar, a gente tem que saber como facilitar a nossa vida e corrigir aquele problema para que depois lá na frente não tenha um problema cada vez maior. Aí você fala assim, nossa. Mas se a gente está usando o aplicativo para fazer as coisas automaticamente, eu vou ter que colocar de forma manual aquela referência. Isso acontece com muita pouca frequência. Porém, aquele tempo que você gasta colocando aquela referência de forma manual dentro do aplicativo Mendeley e salvando ali, te poupa um tempo enorme lá na frente, quando você estiver colocando as referências em um texto, quando você estiver escrevendo, por exemplo, uma dissertação de mestrado, um trabalho de conclusão de curso, que geralmente tem uma quantidade de referências muito grandes, isso vai te poupar muito tempo. Então, seria basicamente isso. E permite também a criação de pastas e subpastas para melhorar a sua organização. Isso eu vou mostrar mais quando a gente estiver na parte prática, que vai ser essas abas de pastas e subpastas que a gente consegue deixar na nossa biblioteca, facilitando, por exemplo, às vezes a gente está escrevendo vários artigos, ou então está fazendo um trabalho de diversas matérias ao mesmo tempo. Então, tudo isso facilita na hora de organizar e falar assim, ó, eu quero encontrar esse assunto, eu quero encontrar um artigo que esteja nesse âmbito, com esse conteúdo, enfim, você consegue organizar isso de uma forma melhor. Como eu disse anteriormente, em relação às referências bibliográficas, a gente consegue modificar a sua forma, a forma que ela está escrita, a revista para a qual a gente vai mandar. Então, ela consegue gerar automaticamente, fazer a citação de forma automática a partir do momento que a gente seleciona qual tipo de fonte e qual a variação dela que a gente vai estar utilizando. E ele tem uma integração com os processadores de textos, que são os principais utilizados, que seriam o Microsoft Word e também o LibreOffice. Eu vou mostrar isso um pouco mais na prática para vocês. E como eu falei também anteriormente, a gente consegue fazer marcações no texto, botar ele em destaque, fazer comentários, enfim.
E isso vai ser muito útil quando a gente estiver falando de ferramentas em grupo, quando a gente estiver fazendo vários trabalhos com outras pessoas, para que elas possam ter acesso também àquele nosso conteúdo. E como eu falei para vocês, o site do Mendeley, ele permite que a gente consiga fazer pesquisas dentro daquela revista da Elsevier, que na verdade compreende diversas revistas inclusas ali dentro, e também vai servir como fonte é, de pesquisa, de fonte de dados, enfim. Aqui demonstrando mais um pouco a versão online do Mendeley, a gente consegue colocar as referências bibliográficas aqui dentro e elas ficam todas organizadas dentro desse painel. E a gente consegue fazer a colaboração em grupos a partir dessa região aqui, em que a gente consegue criar grupos e a partir disso, com o link, a gente consegue convidar membros para participar daquele nosso grupo. Eu vou sair agora da apresentação de slide e vou mostrar para vocês na prática como funciona então o uso do Mendeley. Eu baixei as duas versões e eu vou demonstrar como baixa. A gente procura pelo nome do aplicativo e aí ele vai nos direcionar para o site da própria Elsevier, que é o site oficial em que a gente consegue fazer o download daquele arquivo. A gente consegue clicar aqui em download, que ele vai fazer o download automaticamente. A gente consegue fazer buscas de revistas, de artigos por meio dessa base, né, de pesquisa. E uma outra coisa que a gente consegue também é baixar as versões antigas do Mendeley, que seria por esse outro link aqui, em que a gente consegue encontrar versões um pouco mais antigas. Por que que eu digo isso? Eu, por exemplo, atualmente eu uso muito a versão mais antiga do Mendeley, porque as versões mais recentes, elas estão atualizando a cada tempo, e às vezes eu sinto que eu não consigo encontrar é, alguns ícones, algumas coisas que às vezes eu já tinha familiaridade com a versão mais antiga. Essa versão aqui, que é a que eu uso atualmente, é a versão de 2019 e me serve muito bem, porém eu vou ensinar para vocês como utilizar as duas formas, as duas variantes do Mendeley que estão disponíveis atualmente. A gente faz o download, a gente clica, faz o download, faz a instalação, e a partir disso a gente consegue abrir aquele aplicativo. Eu vou entrar aqui. Então, eu consegui entrar agora aqui na minha conta e logo quando a gente abre, a gente consegue ver todos esses arquivos que eles estão disponíveis dentro da nossa biblioteca. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos os artigos que eu já li ou que eu já baixei e importei aqui para o Mendeley estão salvos aqui dentro desse arquivo, né, desse aplicativo. A gente pode classificar de acordo com os lidos recentemente, pode mostrar todos os documentos, os recentemente adicionados, os favoritos, ou seja, se eu estiver lendo algum desses arquivos e eu quiser favoritar para ler mais tarde, a gente pode encontrar ele aqui na barra de favoritos. A gente tem alguns arquivos que às vezes a gente acaba fazendo upload, por exemplo, arquivos em Word, imagens que acabam não sendo necessariamente PDFs ou não sendo necessariamente artigos, em que eles ficam aqui nesses que precisam revisão, ou seja, que está faltando alguma informação daquele documento e o Mendeley ele reconhece que está faltando algo. As minhas publicações, que é quando você configura para dizer, põe seu nome completo, todas as identificações, e aí você consegue verificar os artigos que você publicou e que estão no meio de todos aqueles arquivos. Para facilitar mais a nossa organização, a gente consegue criar pastas e subpastas para organizar tudo aquilo. E aqui, por exemplo, eu criei várias pastas, a gente cria aqui nessa última abazinha, que seria de criar pasta, eu vou criar aqui uma pasta, enfim, um modelo. E aí a gente pode adicionar arquivos a essa pasta
E esses arquivos a gente pode adicionar ou de um em um, ou vários ao mesmo tempo, como eu acabei de fazer agora. E esses artigos, além de eles estarem salvos aqui dentro dessa pasta, modelo, ele vai estar salvo aqui também em todos os documentos. Então, a gente consegue fazer uma busca daquele arquivo, tanto aqui por essa barra de pesquisa, quanto na barra aqui lateral. Uma outra coisa que a gente consegue fazer é fazer subpastas, ou seja, eu consigo criar uma pasta, vamos supor, estou falando sobre tal assunto, sobre brucelose. Eu faço aqui uma pasta brucelose e se eu quiser falar especificamente sobre a etiopatogenia, aí eu crio uma outra pasta só falando sobre a etiopatogenia da brucelose, tal e tal. Aí eu quero ver agora só sobre tratamento. Eu boto ali todos os artigos que eu estou falando sobre tratamento. Isso facilita muito na hora da gente verificar depois as referências, ler todos aqueles artigos, tudo direitinho. Uma coisa que eu particularmente gosto de fazer é, por exemplo, eu criei agora aqui uma pasta e essa pasta ela ficou muito embaixo, então às vezes eu coloco ou a letra A na frente ou o número um para que aquela pasta esteja cada vez mais em cima e facilite a minha busca. Aqui nessa parte, nessa barrinha aqui mais embaixo, a gente consegue criar um grupo de estudo e a partir desse grupo, eu consigo copiar o link e mandar, ou então digitar o e-mail das pessoas para que elas possam receber aquele convite é, para criar aquele grupo de pesquisa. E nisso, esses arquivos que eu quiser colocar aqui para o grupo, eles ficarão disponíveis e as marcações que eu fizer neles também estarão disponíveis. Aqui nós temos também uma pasta que é a pasta de documentos deletados, então aqueles documentos que aqui nessa aba eu deleto, eu consigo encontrar ele novamente aqui também no lixo. E uma outra coisa também que a gente consegue fazer é pesquisar por autor. Por exemplo, a gente quer ver artigos só desse autor, ou que ele tenha feito parte de alguma pesquisa, enfim. A gente clica no sobrenome da pessoa e vai aparecendo os arquivos relacionados a ela. E a gente também pode esvaziar toda a nossa lixeira. Voltando agora para falar sobre os documentos de maneira geral, deixa eu fechar aqui essa pesquisa. Vou colocar por título. E eu vou abrir aqui esse arquivo. Esse arquivo, o arquivo, toda vez que a gente abre, geralmente fica essa abinha aqui do lado, que seria a aba dos detalhes do documento. Deixa eu botar. Os detalhes do documento, ou seja, qual revista que ele foi publicado, se é um artigo de jornal, o título, o sobrenome dos autores, o ano de publicação, o volume, as páginas, tudo isso fica salvo aqui. Uma coisa muito importante em casos de utilização de artigos aqui no Mendeley seria o DOI. O DOI é o identificador daquele artigo, daquele capítulo de livro, enfim. E geralmente todos os artigos têm, e quando tem, a gente, aqui, ó, por exemplo, o DOI desse artigo está aqui, ó, que é exatamente esse que está aqui copiado ao lado. Quando esse dói ele não aparece aqui nessa barra lateral, às vezes isso pode dar um problema, que vai ser aqueles que a gente vai precisar configurar manualmente é, aquele artigo. Mas quando a gente tem o dói, a gente clica aqui nessa lupinha, que seria de pesquisar, ele vai fazer uma pesquisa na internet e vai atualizar todos aqueles dados daquele artigo. Mesmo se eu não soubesse, por exemplo, o nome dos autores, eu conseguiria por meio do dói. Como eu já disse anteriormente, a gente consegue fazer marcações no texto, da mesma forma, por exemplo, que a gente faria em caso de leitura com Adobe, e a gente consegue também criar notas de comentários. A gente consegue comentar nesse texto, e isso pode servir também como uma fonte de colaboração para outros autores. Uma outra aba que tem seria essa aba de nota em que a gente consegue fazer observações sobre aquele artigo. A gente também consegue fazer buscas dentro do texto ou dentro da pasta, por exemplo. Deixa eu ver aqui.
Então, a gente consegue fazer buscas dentro do texto e dentro das pastas em que a gente consegue acessar diversos arquivos de maneira geral, e isso facilita muito quando a gente está escrevendo. A gente, por exemplo, eu vi um autor que ele falava sobre isso, mas eu não lembro exatamente como é que ele tinha colocado. Então, a gente pode procurar como se fosse como uma palavra-chave para encontrar aquele arquivo. Uma outra coisa que dá para fazer também vai ser a instalação dos plugins. A gente tem um plugin online, que seria um da própria server, que ele fica ali marcando para poder. Deixa eu ver aqui algum artigo. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Não tá aparecendo, mas geralmente aparecia como se fosse um íconezinho aqui do lado, que ele fica em vermelho e que facilita que a gente coloque ele dentro da nossa biblioteca, né? E também quando a gente está procurando algum artigo dentro do próprio site do Mendeley, que está vinculado ao server, a gente consegue só clicar naquele artigo e adicionar automaticamente nas nossas referências. Deixa eu ver se ele foi atualizado aqui. Aqui, ó, tá vendo? Ele já ficou disponível aqui, mesmo a gente não tendo acesso àquele artigo. Mas a gente consegue fazer a citação dele. Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Sim, mas esse daqui não apresenta aquele íconezinho aqui do lado. Um outro ícone que a gente pode utilizar, que vai ser o plugin para Microsoft Word. Aqui eu vou utilizar o Word, que é o que eu tenho instalado, mas também fica para a LibreOffice. Então, aqui a gente tem o Office normal. A gente tem aqui, é, a gente vem aqui nessa aba de referência. E nessa aba a gente vai, vamos supor, eu estou aqui escrevendo sobre é, sinomose. Eu quero agora botar a referência daquele texto. Eu posso vir aqui, inserir citação. A gente vai digitar ou o nome do artigo, ou o nome do autor. Enfim, a gente pode fazer uma busca sobre, ou pelo nome do autor daquele artigo, ou pelo nome do título. Então, eu vou procurar aqui. Coloquei minha referência. Ele colocou aqui a referência, indicando esse número um. Eu quero botar mais uma outra referência. Coloquei minha outra referência. Beleza. Eu quero botar todas elas duas juntas. Eu clico aqui em Merge, que seria fazer a mesclagem daquelas referências, e elas ficam juntas. Aqui, vejam que ela está no estilo da Vancouver. Eu quero botar na norma da ABNT. ABNT, beleza, tudo direitinho. Carvalho et al. Só que a minha faculdade, ela não gosta desse et al, dessa abreviação. Então, eu procuro aqui a autoria completa para verificar. Deixa eu ver aqui algum que tenha autoria completa. Eu acho que todos eles estão com a autoria abreviada. Mas, enfim, a gente consegue modificar essas fontes, e a gente consegue também buscar mais normas aqui. Deixa eu ver se essa daqui está disponível. Aqui, ó. Essa daqui já muda para e colaboradores, tá vendo? Então a gente tem que ficar de olho nesse tipo de estilo. Não tenho ainda o estilo da ABNT. Você pode vir aqui nessa parte de ter mais estilos
A gente busca e aí vai seguir uma lista de todos os as formatações que geralmente tem. E aí a gente instala aquela forma e das formas instaladas a gente consegue utilizar aqui. Ah, beleza, coloquei meu texto, fiz todo o meu trabalho, eu quero mudar agora para uma fonte que seja mais de artigo. A gente consegue encontrar aqui diversas revistas, tipo a Vancouver, é, a Nature, deixa eu ver aqui se tem da Nature, na Animals. Então ele consegue fazer aquelas citações modificando automaticamente. Deixa eu ver aqui a Nature, que fica com aquela citação mais em cima, enfim. E ao final do texto, quando tiver aquela parte ali de referências, e a gente precisar colocar, então, todas as referências que foram utilizadas naquele texto, a gente vai vir aqui e inserir bibliografia, e essa bibliografia ela vai sendo atualizada automaticamente. Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui alguma outra citação, ainda que já foi. A cada vez que eu for adicionando aqui, ela vai modificando automaticamente. Da mesma forma aqui. Se eu modificar aqui a fonte não, o estilo, né? E botar aqui ABNT, ele vai mudar. Se eu botar para Animals, ele vai mudar. Cada vez que a gente clica para mudar, ele vai mudando automaticamente aquele estilo. Isso é muito útil porque às vezes a gente está escrevendo, por exemplo, um artigo, aí fala assim, ah, vamos mandar para tal revista. Aquela revista, ela rejeita aquele artigo. Aí fala assim, ah, agora vamos mandar para outra revista e essa outra revista tem uma formatação de referência completamente diferente. Então, a gente consegue modificar aquela referência de uma forma simples e principalmente rápida. Isso também é muito bom, porque, por exemplo, às vezes a gente escreve um texto muito extenso, a gente bota muitas citações, no meio do texto a gente não percebe que ou deixou de citar ou citou demais e não colocou aqui na referência. Então, quando a gente utiliza esse aplicativo, já que ele faz as coisas automaticamente, a gente não precisa ter problema de pensar assim, nossa, será que essa fonte aqui, esse carvalho que eu utilizei, será que realmente eu botei no texto, ou eu, por exemplo, citei no texto e não coloquei na minha referência, sabe? Isso, para mim, é uma vantagem muito boa, desse aplicativo. Como eu falei para vocês, tem também algumas partes que a gente não consegue resolver automaticamente. Ou seja, às vezes a gente pega um artigo, deixa eu ver aqui um artigo mais antigo, esse daqui. Ó, esse daqui até que tem Doyle. Deixa eu ver aqui se tem. Não tem aqui disponível, mas aqui aparentemente ele tem um Doyle. Artigos muito antigos, às vezes a gente não tem o DOI, e aí a gente precisa colocar algumas informações manualmente para que ele possa realmente funcionar lá no aplicativo. Todos esses que eu estou pegando, por mais que sejam antigos, acaba que tem o DOI também, né? Mas deixa eu ver aqui algum que talvez não tenha. Esse tem. Aqui. Esse não tem DOI. Ah, beleza. Como é que a gente vai citar isso? Vamos supor que aqui as informações estejam todas confusas. A gente pode apagar e colocar manualmente todas essas informações. Vou colocar aqui o nome do autor. Ele vai colocar o sobrenome da pessoa imediatamente na frente. O ano de publicação foi 1991, beleza, mas se fosse algum outro ano, eu poderia modificar aqui também. O volume da revista, 28, tá certinho. As páginas também estão certinhas.
Todos os restos das informações aqui estão ok. Isso. Aí aqui a gente salva e ele fica salvo automaticamente. Ah, vamos supor. Deixa eu ver se isso aqui tem o DOI. Tem. Mas vamos supor que eu fiz alguma modificação aqui e eu não sei se vai ficar ali no salvo aqui no arquivo em Word. A gente vem aqui em refresh, que seria recarregar ou atualizar, e ele vai atualizar de acordo com o que está no Mendeley agora disponível. Por exemplo, se eu fizer alguma modificação aqui no título desse artigo, eu clico aqui em refresh, ele vai atualizar e vai trazer o nome do artigo atualizado de acordo com a gente. Esses são os maiores, digamos, maiores utilidades do Mendeley. Eu vou mostrar agora o Mendeley Cite. Esse daqui eu já mostrei como fazer pastas, subpastas, como pesquisar, como procurar por nome de sobrenome de autor, de artigo, enfim, e como fazer grupo. E como também fazer as citações e colocar aqui dentro do arquivo em Word. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou excluir tudo isso aqui e agora eu vou explicar a nova versão do Mendeley, que é uma versão mais atualizada, eu acho que ela é de 2024, que é esse com essa coloração um pouco mais clara. Ele abre, gente, ele tem a base idêntica à do Mendeley mais antigo, né? A versão de 2009. A gente consegue ver todos os artigos que a gente tem, da mesma forma consegue favoritar, deixar salvo nos favoritos aqui do lado. A gente consegue organizar de acordo com os recentemente adicionados. Percebam que aquele artigo da Covid que eu vi lá na internet, a gente consegue ter acesso a ele aqui também. Os lidos recentemente, os abertos recentemente, a gente consegue verificar. Deixa eu fechar aqui essa. A gente consegue abrir os arquivos, grifar, fazer comentários, fazer anotações, exatamente da mesma forma que a gente consegue fazer na outra versão. A gente consegue deixar é, grifado, enfim, tudo direitinho. Aqui nós temos nossos cadernos de anotações, que seria, digamos, fazer anotações gerais sobre diversos artigos que a gente estiver lendo. Essas anotações aqui do lado são as anotações do arquivo, desse arquivo aqui, e essa daqui seriam mais de anotações em geral. Temos a nossa biblioteca, tudo certinho aqui do lado, as nossas pastas. E os nossos grupos que também ficam salvos aqui. Quando a gente quer atualizar, a gente clica nesse íconezinho, que aí, vamos supor, tô lendo algum artigo em um computador que não é meu, deixei salvo ali no Mendeley Online, beleza. Chego em casa, atualizo aqui, ele vai importar automaticamente todos aqueles dados daqueles artigos que eu li e vai deixar salvo aqui na nossa pasta. Uma coisa importante que a gente faz também aqui vai ser a importação do plugin do Mendeley City para o Microsoft Word ou para o LibreOffice. Aí a gente clica nesse link, ele vai fazer um plugin automaticamente para o Word, pelo site da Microsoft. E esse plugin, ele vai ficar também nessa aba aqui de referências. Percebam que aqui em cima, agora a gente tem esse íconezinho aqui do lado também. A semelhança daquilo que a gente viu com o Mendeley antigo, esse daqui vai ter as mesmas funções. A gente consegue também ver um pouco da nossa bibliografia, né? Ver o que foi recentemente adicionado, o que foi recentemente lido. Então, você está ali escrevendo, lendo bastante artigos, e você fala assim: não lembro exatamente o nome do artigo, nem o nome da pessoa. Eu posso vir aqui em recentemente lidos e colocar aqui aquela nossa referência. Vamos supor, eu escreva aqui. Fiz ali um textinho e agora eu quero botar referência. A gente clica aqui, insere a referência. Tudo certinho, beleza.
Uma outra coisa que a gente pode fazer também é, por exemplo, a gente está escrevendo, isso é uma funcionalidade que tem mais no Mendeley City, que é essa nova versão, do que no Mendeley anterior. No Mendeley anterior, a gente só consegue botar referência nesse formato, ou seja, o nome da pessoa, etial, ponto, vírgula e o ano que a pessoa está sendo citada. Nesse daqui, além de fazer isso, a gente consegue fazer citação, por exemplo, quebrada, ou seja, apenas do ano, ou então apenas com o autor, por exemplo, que afeta aves que, de acordo. Porque nem sempre a gente está escrevendo e precisa ficar todo esse nome aqui. A gente pode colocar nome de outros autores, e quando a gente for falar apenas de uma pessoa, de um autor, e a gente precisa utilizar apenas o ano, isso pode também ser muito útil. Beleza, escrevi meu artigo, deixei lá tudo direitinho, agora eu quero inserir a minha bibliografia. Você clica aqui nesses três pontinhos do lado, inserir a bibliografia, e ele vai inserir aqui também, da mesma forma que a gente faz com o Mendeley antigo. E da mesma forma, a gente consegue também atualizar, e ele vai atualizando automaticamente. O Mendeley City, pessoal, eu vou ser bem sincera com vocês, que é um Mendeley que eu particularmente uso muito pouco. Eu tenho muita afeição e muita desenvoltura em utilizar o Mendeley mais antigo, mas fica a preferência de vocês. Eles são basicamente a mesma interface, porém com algumas coisinhas mudadas de local, ou seja, algumas barras que ficam em um local um pouco diferente do anterior, enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu fico à disposição para perguntas, sugestões, enfim. Se vocês descobrirem também alguma outra forma útil que vocês estão utilizando o Mendeley, eu gostaria muito de saber, porque eu realmente gosto muito do aplicativo e gosto de aprender coisas novas sobre ele e formas também de otimizar o nosso tempo. A gente sabe que quando a gente está estudando, quando a gente está escrevendo artigo, quando a gente está tentando é, fazer uma escrita acadêmica boa, a coisa que a gente mais precisa, na verdade, é tempo. Então, tudo aquilo que salva o nosso tempo, que otimiza o nosso tempo, que facilita a nossa organização, é extremamente útil. Eu espero que vocês tenham gostado e fico à disposição. Vocês podem entrar em contato por meio do meu e-mail ou por meio do meu Instagram profissional. Muito obrigada e fico à disposição.